Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 33, de 180, Recapitulações, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. 33 de 180, Recapitulações. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. João, capítulo 12, versículo 43. Os séculos parecem reviver com seus resplendores e decadências. Fornece o mundo a impressão de um campo onde as cenas se repetem constantemente. Tudo instável. A força e o direito caminham com alternativas de domínio. Multidões esclarecidas regressam a novas alucinações. O espírito humano, a seu turno, considerado insuladamente, demonstra recapitular as más experiências após alcançar o bom conhecimento. Como esclarecer a anomalia? A situação é estranhável porque, no fundo, todo homem tem sede de paz e fome de estabilidade. Importa reconhecer, porém, que, no curso dos milênios, as criaturas humanas, em múltiplas existências, têm amado mais a glória terrena que a glória de Deus. Inúmeros homens se presumem redimidos com a meditação criteriosa do crepúsculo, mas e o dia que já se foi? Na justiça misericordiosa de suas decisões, Jesus concede ao trabalhador hesitante uma oportunidade nova. O dia volta, refunde-se a existência. Todavia, que aproveita ao operário valer-se tão somente dos bens eternos, no crepúsculo cheio de sombras? Alguém lhe perguntará: que fizeste da manhã clara, do sol ardente, dos instrumentos que te dei? Apenas a essa altura, reconhece a necessidade de gloriar-se no Todo-Poderoso. E homens e povos continuarão desfazendo a obra falsa para recomeçar o esforço outra vez. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós diante do capítulo 33 de 180, que Emmanuel intitulou de Recapitulações. A palavra recapitulações é fazer de novo, não é? E ele diz, através de uma passagem evangélica, que diz: porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Vejam bem que naquela época, parece que é a época de hoje, não é? João escreveu no seu evangelho que os homens amavam mais a glória dos homens do que a de Deus, fazendo as coisas para mostrar diante dos homens. E Emmanuel começa a nos explicar: os séculos parecem reviver com seus resplendores e decadências.
Então ele está afirmando que cada século que passa revive, não é? Com os resplendores e decadências. Ou seja, parece que são iguais, porque eles estão recapitulando, não é? As pessoas. O século é o mesmo resplendor e a mesma decadência. Isto é, ele fica preocupado em mostrar a glória dos homens, né? Ser um homem glorioso, né? Para os homens, mas depois descobre a decadência daquilo, não é? Então ele mostra que ele percebe que ser realmente a glória de Deus mais importante. Fala ainda que fornece ao homem a impressão de um campo onde as cenas se repetem constantemente. Fornece ao homem a impressão de um campo onde as cenas se repetem constantemente. Então, o mundo, ele está se repetindo diante dos homens. Não o mundo em si, mas as atitudes dos homens. A cena se repete constantemente a mesma coisa. Ele disse, tudo é instável, ou seja, não existe um equilíbrio. A força e o direito caminham com alternativas de domínio. Então ele afirma que a força e o direito caminham com alternativas de domínio. Então, uma hora é a força, outra hora é o direito, que vai então dominando. Continua dizendo, multidões esclarecidas regressam a novas alucinações. Ele está afirmando e está informando que aquelas pessoas que estão regressando ao mundo, aqueles espíritos que estão tendo uma nova vida, estão regressando. Isto significa porque eles já estiveram aqui. E eles regressam com novas alucinações. Então, tem o esclarecimento do mundo espiritual, mas chega aqui, eles continuam a fazer aquilo que faziam antes. Diz, o espírito humano, a seu turno, considerado isoladamente, demonstra recapitular as más experiências após alcançar o bom conhecimento. Então, o espírito humano aqui, a seu turno, considerado isoladamente, isto é, separadamente, demonstra recapitular as más experiências após alcançar o bom conhecimento. Então ele adquire um bom conhecimento e ao invés dele procurar a ver as coisas de Deus, ele parece que esquece aquilo e continua aumentando ali o seu conhecimento. E Emmanuel pergunta como esclarecer a anomalia. A anomalia é o desequilíbrio, não é? Porque o equilíbrio está realmente abalado. E ele continua dizendo, a situação é estranhável, porque, no fundo, todo homem tem sede de paz e fome de estabilidade. Interessante isso, né? Porque ele dizer que a situação é estranhável, porque todos nós temos sede de paz e de estabilidade. Então todos nós estamos buscando a paz e amizade entre nós, não é? A estabilidade de todas as formas. No entanto, nós não conseguimos isso. Nós não conseguimos. Ele continua dizendo, nesta outra parte, importa reconhecer, porém, que no curso dos milênios, as criaturas humanas em múltiplas existências
tem amado mais a glória terrena que a glória de Deus. E é outra afirmação dele. Então, o que nós devemos é reconhecer que no curso dos milênios, ou seja, passa milênio, entra milênio, e as criaturas humanas, em múltiplas existências, têm amado mais a glória terrena do que a glória de Deus. Isto é, mais apegado às coisas materiais, não é? Ao orgulho, à vaidade, do que realmente àquilo que se diz a respeito de Deus. Continua dizendo ainda, inúmeros homens se presumem redimidos com a meditação criteriosa do crepúsculo, mas e o dia que já se foi? Ele fala aqui das pessoas que somente meditam no final do dia. Porque ele somente meditando não vai resolver a sua reforma moral. E é interessante isso, porque o que precisa é nós atendermos ao que ele pergunta. E o que já se foi? E o dia que já se foi? Porque o que fizemos no dia? Não é? Se no dia nós não fizemos nada para melhorarmos, não vai ser na meditação no final do dia, não é mesmo? Continua dizendo, na justiça misericordiosa de suas decisões, Jesus concede ao trabalhador hesitante uma oportunidade nova. Então ele diz que na justiça misericordiosa de suas decisões, Jesus concede ao trabalhador hesitante, aquele que é indeciso, né? Uma oportunidade nova, para ele começar. E aí o dia volta. É a nossa oportunidade. Mas ele diz, refunde-se a existência. Refundir, não é? É refazer. Então, alguns fazem, entendem, outros faz no mesmo dia o que fez no dia anterior. Nesta outra parte, ele diz, todavia, que aproveita ao operar e valer-se tão somente de bens terrenos no crepúsculo cheio de sombras? Que pergunta, hein? Então ele nos pergunta o que vale para o operário valer-se somente dos bens terrenos quando chega o crepúsculo do sol, não é? Que vai escurecer, e aí ele fala cheio de sombras. As sombras que ele se refere não é a sombra que deixa a falta do sol. É aquilo que nós precisamos de melhorar, não é? E ele ainda continua, alguém lhe perguntará, que fizeste da manhã clara, do sol ardente, dos instrumentos que te dei? Se alguém fizer essa pergunta para nós, esse alguém vai ser a nossa consciência, não é? E aí, o que nós responderemos, não é? Nós não temos o que responder aqui, não é isso? Aí ele fala assim, apenas a essa altura reconhece a necessidade de gloriar-se no Todo-Poderoso. Então, aquela pergunta anterior, se alguém lhe perguntará, que fizeste da manhã clara, do sol ardente, dos instrumentos que te dei? Então, se alguém perguntar, somente naquela altura vai reconhecer a necessidade de gloriar-se no Todo-Poderoso. Gloriar-se no Todo-Poderoso significa nós fazermos nossa reforma íntima e nós temos Jesus como guia a ser seguido, não é?
E ele continua dizendo, e homens e povos continuarão desfazendo a obra falsa para recomeçar o esforço outra vez. Então, nós chegamos no final e os homens vão continuar desfazendo a obra falsa, ou seja, para recomeçar outro esforço outra vez, isto é, outra encarnação. Temos novamente o entendimento de que a vida continua e que a nossa estada aqui na Terra, ela tem dois propósitos. Como coloca muito bem Emmanuel a respeito de voar, assim como a ave voa, o espírito também foi criado para um dia voar, não é? E esse voar do espírito, ele só vai acontecer quando nós tivermos as duas asas. Porque se uma das asas for capenga, não é? Se ela não tiver igual a outra, nós não vamos voar. E as duas asas são, a primeira, o conhecimento, e a segunda, não menos importante, a nossa reforma, a nossa melhora espiritual. Então, o conhecimento, ele serve para que a gente possa melhorar o nosso interior. Agora, se somente tiver conhecimento, a asa referente à nossa melhora, ela está quebrada, ou está atrofiada, podemos assim dizer. E como que uma ave vai voar? Tendo somente uma grande asa do conhecimento. Está aí para você, para mim, para que nós possamos repensar em cada dia que nos é concedido por Deus. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.